Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa prova do IFE, Instituto Federal Fluminense, Instituto Federal da região norte do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Uma prova realizada no final de 2022 para professores de ensino básico, técnico, tecnológico. E a prova que foi aplicada, ela possui 10 questões comuns a todas as disciplinas, né? a todos os cargos de magistério. Depois tem os conhecimentos educacionais e, por fim, os conhecimentos específicos. Então, essas 10 primeiras questões, que é a prova de português comum a todos, né, geral, que será respondida. Vou deixar o link da prova aí embaixo na descrição, você pode baixar, fazer o download do caderno de questões. Se inscreve aí no canal também, curte, compartilha, envia para aquelas pessoas, seus amigos que estão também estudando para concurso. Costumo dizer que quem passa em concurso não é quem é mais inteligente, sim quem é mais perseverante, quem assimila as técnicas de resolução de prova, assimila o conteúdo, por exemplo, de língua portuguesa de uma forma objetiva. E a forma que eu ensino aqui é justamente essa, uma forma objetiva de estudar a gramática. Costumo dizer que gramática ela é a matemática da língua portuguesa. Muitas vezes a gente quer resolver uma prova de língua portuguesa indo pelo sentido, indo pela semântica, mas não é assim que funciona na realidade. Ela é muito mais objetiva do que a gente pensa. A gente aprende a analisar a estrutura da frase, aprende a analisar as classes de palavras, a analisar as palavras, a ver o que tem e o que não tem, de uma forma bem objetiva e sucinta. Também a forma que eu explico aqui a resolução das questões é uma forma que a gente identifica não apenas a questão correta, mas também nós verificamos por que as outras são incorretas. Então nós estudamos muito além de um conteúdo em si. Muitas vezes uma questão ela apresenta vários conteúdos dentro dela. Farei aqui cada vídeo com uma questão, para o vídeo ficar bem curto e você conseguir ir na questão de forma bem objetiva, selecionando o assunto que você gostaria de estudar. Vamos partir então para a resolução da primeira questão. A gente geralmente nas provas de concurso encontra que a primeira, a segunda, a terceira questão ela é de interpretação de texto. Porém, aqui essa primeira questão não é de interpretação, e sim de vírgula, uma questão de gramática, puramente de gramática. Bem, um dos primeiros erros que a gente comete quando vai resolver uma prova de língua portuguesa é ler diretamente o texto. A gente começa a ler o texto e às vezes as questões nem pedem a leitura completa do texto. Muitas vezes a gente vai precisar sim ler o texto inteiro, mas muitas vezes não. Eu já encontrei provas que ela toda de português não precisava ler o texto. No máximo, identificar no texto um trecho ou um parágrafo específico. E é o que ocorre aqui, por exemplo, na número 1. É uma questão que retira trechos do texto, né, para aplicar, para trabalhar, analisar a gramática. Bem, primeira questão. Considerando os usos da vírgula, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Bom, uso de vírgula. A vírgula, ela ao mesmo tempo é simples e é complicadíssima. A teoria de vírgula, ela geralmente quando a gente vai apresentar para o estudante, ela deve vir só depois de estudar morfologia e sintaxe por completo. Por quê? Porque as regras de vírgula envolvem muitas vezes análise sintática, período composto, coordenação, subordinação, identificação do sujeito de duas orações. Por incrível que pareça, envolve aposto, envolve vocativo. Então, vírgula não é pausa para respirar. Primeiro item que a gente deve anunciar da vírgula. Ela não é pausa para respirar, ela é separação de ideias e de organização sintática. A vírgula ela ajuda na interpretação, no entendimento do texto. Ou seja, é como um muro em que há vários tijolos. Para a gente construir um muro, a gente vai interligando tijolos. E muitas vezes
nessa ligação entre os tijolos, nós usamos conectivos, usamos vírgulas, usamos parênteses, usamos diferentes itens que ajudam a segmentar as ideias. E a vírgula, ela é um desses itens que separam ideias. Por isso, ela tem regras específicas. Enunciado número 1. Outra técnica que eu gosto muito de ensinar. Quando a gente vê assim, né, no início do enunciado, no início do trecho, nos trechos, ou na frase, ou na oração, no leia não, vem geralmente aqui, claro, né, entre aspas, porque é uma citação, pula essa parte e você já consegue ir para onde? Ir para a assertiva, ir para a afirmativa que ele faz em relação ao trecho. Tudo isso que eu falei em relação ao texto inicial e em relação a esse trecho inicial serve para você poupar tempo na hora de resolver a questão. Então não perca tempo lendo um texto ou enunciado uma expressão inteira antes de você saber o que ele quer. As vírgulas foram empregadas pelo mesmo motivo. Então agora eu já vou ver esses dois trechos de forma mais objetiva, sabendo o que ele quer. E o que ele quer? Que eu encontre os motivos pelos quais as vírgulas foram usadas nas duas estruturas. Primeira estrutura: pesquisadores da Universidade de Saúde Pública de Colômbia, nos Estados Unidos, comprovou. Então, essa vírgula, ó, primeira aqui e segunda vírgula aqui. Para que elas estão aqui nesse enunciado? Elas estão fazendo a separação desse trecho, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é uma expressão de lugar, informa um lugar. Um lugar onde está localizada o quê? A Universidade de Colômbia. Então, pesquisadores da Universidade de Saúde Pública de Colômbia, nos Estados Unidos. Então, eu pergunto, onde? Nos Estados Unidos. Onde se comprovou tal item? Nos Estados Unidos. Pesquisadores da Universidade de Saúde Pública de Colômbia, que se localiza nos Estados Unidos, comprovou. Então, esse nos Estados Unidos está separando um adjunto adverbial de lugar. Lembra que eu falei que precisa de sintaxe? Eu identifico que nos Estados Unidos possui a função sintática de adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de lugar é separado da oração, na oração, muitas vezes por vírgula. Principalmente se vier intercalado, como é o que ocorre aqui. Ou seja, entre dois elementos sintáticos, no meio da oração, ou também no início da oração. Nos Estados Unidos, pesquisadores da Universidade de Saúde Pública, quando ocorre isso, esse adjunto adverbial intercalado, eu separo ele por vírgula do restante da oração. E se vier no final da oração, facultativo, não preciso colocar a vírgula se vier no final da oração, a não ser se forem vários adjuntos adverbiais, um ao lado do outro. Aí sim eu preciso usar a vírgula. Segundo item. São eles, dois pontos. Parar de fumar, vírgula. Comer melhor, vírgula. Ficar ativo e por aí vai. Percebemos que aqui há dois pontos de uma enumeração. Se há uma enumeração, então há vários elementos de mesma função sintática ou de mesma classe gramatical. A vírgula serve para isso também, se para elementos de mesma classe gramatical ou mesma função sintática. Neste caso aqui é uma enumeração. Parar de fumar, vírgula. Comer melhor, vírgula. Ficar ativo. A vírgula ela faz a separação de enumeração também. Logo, as vírgulas não são usadas pelo mesmo motivo. Na primeira expressão é usada para separar adjunto adverbial de lugar. E no segundo enunciado é usado para separar enumeração ou mesmo os elementos sintáticos. Então, essa aqui está incorreta. Fora. Número 2. Este último, aliás, deveria estar entre vírgulas. Aliás, é uma palavra denotativa, realmente como ocorre aqui, como ele diz aqui, ele afirma. A expressão denotativa.
O que é uma expressão denotativa? Uma expressão que não possui uma função sintática. Ela aparece ali para dar uma ênfase, para dar uma exemplificação, correção, como ocorre aqui, é uma de correção. Este último, quase metade dos participantes do estudo tinham. E esse aliás aqui, ele deve vir sim separado por vírgula. A regra diz que elementos, palavras denotativas ou palavras explicativas também devem vir separadas por vírgula. Ou seja, aliás, melhor dizendo, essas palavras elas vêm entre vírgulas. Então, se só tem uma vírgula aqui, está incorreto. Deveria ter duas vírgulas. Então, ele diz aqui deveria estar entre vírgulas. Sim, deveria estar entre vírgulas. Ah, mas possui vírgula, possui uma vírgula, mas ele todo não está entre vírgulas. Entre vírgulas é quando está entre duas vírgulas. Essa aqui está correta. Número 3. Um terço relatou sintomas de insônia e 14% relataram sonolência. A vírgula foi empregada para separar orações aditivas com sujeitos distintos. Essa aqui eu posso considerar a questão, a regra mais difícil de vírgula, é quando a conjunção e ligando orações coordenadas aditivas, sendo que essas orações coordenadas aditivas possuem sujeitos distintos. É o que ocorre aqui. Um terço relatou. Um terço é o sujeito do verbo relatar. Relatou alguma coisa. Sujeito, verbo, complemento. Um terço relatou sintomas de insônia. E estou adicionando ideia agora, conjunção coordenativa aditiva. 14% relataram, 14% é o sujeito do verbo relatar. Relataram alguma coisa, objeto direto, sonolência diurna. 14% sujeito relataram verbo. Então, sim, tem duas orações com sujeitos distintos. Sujeito de uma é 14%, sujeito de outra é um terço. Estão ligadas por uma conjunção aditiva e. E neste caso específico, quando o e liga duas orações aditivas de sujeitos distintos, devo utilizar a vírgula. E se for mesmo sujeito? Eu cheguei à praia e tomei banho. Aí, se é o mesmo elemento semântico que realiza as duas ações, eu não preciso de vírgula. Logo, aqui está correta. Orações aditivas com sujeitos distintos. Número 3, correta. Número 4, no trecho tal, a vírgula antes de autor poderia ser suprimida sem prejuízo para o sentido e correção gramatical. Poderia ser suprimida, poderia ser retirada. Vamos ver. Disse Nur Macarém. Não faço ideia de como se pronuncia isso aqui no ar. Nur, vírgula, autor do estudo e professor assistente de epidemiologia na Universidade de Colômbia. O que essa vírgula está separando? Está separando o aposto. O que aposto? É uma expressão explicativa de um substantivo anterior. O substantivo nur ou naur ou noar, Macarém. Este nome aqui é o nome de alguém, de uma pessoa. E que pessoa é essa? É justamente o que a expressão seguinte está explicando. O substantivo autor explica quem é o Macarém. Autor do estudo e professor assistente de epidemiologia. Autor e professor assistente. Isso é um aposto. Aposto é obrigatoriamente separado por vírgula do substantivo ao qual ele explica. Só tem um caso, uma exceção, em que o aposto não é separado por vírgula, é o aposto especificativo. Não vem ao caso aqui, não aparece o aposto especificativo, e sim explicativo. Então, a vírgula antes do autor poderia ser suprimida? Não, não poderia ser suprimida. Por quê? Porque ela é obrigatória para separar o aposto na frase. Logo, aqui está incorreta. Ela não poderia ser suprimida. Logo, questões corretas apenas 2 e 3. Está aqui, apenas 2 e 3. Bom, se você gostou aí, curte, compartilha, se inscreve no canal para gente
poder, né, te ajudar mais e mais aí nos seus estudos. Grande abraço, fica com Deus, até a próxima.